nós temos que aprender a lutar em lugares altos. E isso tem movimentado o meu coração nesses dias, sobre a importância da intercessão. Eu não sei você, mas eu fui criado, quando me converti com 14, 15 anos de idade, nos ciclos de oração da igreja. E antigamente, eu não sei como é que é agora, porque faz muitos anos que eu não frequento esses ciclos de oração. Eu tenho hoje outros grupos de oração e tenho a minha própria oração. Mas antigamente, quando eu tinha 14 anos de idade, tinha uma igreja sede e tinha as congregações daquela igreja sede. Eu vim de uma cidade pequena, de 30 e poucos mil habitantes. Então, todo dia da semana tinha um ciclo de oração numa congregação diferente. Então, segunda era numa, terça era noutra e quarta era noutra. E eu visitava cada um desses ciclos de oração. Sabe por quê? Porque eu sabia que quando aquelas irmãzinhas oravam, aconteciam uns negócios diferentes lá. Então era comum a gente ouvir palavra profética, aquelas irmãs tendo visão. E eu fui, formado nesses ciclos de oração, recebendo palavras de Deus, aprendendo a orar, aprendendo a interceder, aprendendo a guardar em Deus. E o que falar então daquelas vigílias que começava meia-noite, ia até 6 horas da manhã e depois já começava o culto às 8. Bem, eu participei muitas vezes dessas vigílias. E eu posso garantir para vocês uma coisa: a igreja precisa ter esse tempo de intercessão. Não precisa ser no mesmo formato, mas a igreja precisa ter mais tempo de oração. Nós temos muito tempo de louvor, nós temos muito tempo de palavra. Tem palavras lindas, palavras com muita sabedoria, palavras com muita direção. Mas nós não podemos esquecer que a oração, ela não é só falar com Deus, ela é uma arma de guerra. A oração é uma arma de guerra. E eu quero mostrar para vocês aqui nessa palavra de Êxodo capítulo 17, sobre a importância de você lutar em lugares altos. Nós temos que estar nesses lugares altos, porque tem muita gente que está tentando combater apenas no natural e está tendo perdas. E Deus nos chamou não só para batalhar no natural, mas no espiritual também. Você já teve batalhas espirituais? Já enfrentou batalha? Você já enfrentou batalhas espirituais? Onde você sabe que o mundo inteiro está em cima de você e você sente toda aquela pressão, ou aquele cansaço extremo, sem explicação. Se não é a oração nos alinhando a Deus, nos capacitando, removendo os fardos de cima de nós, nós não conseguimos viver a plenitude de Deus aqui nessa terra. Existe uma plenitude que só pode ser vivida quando usamos esse lugar chamado intercessão. Êxodo capítulo 17, do verso 8 em diante, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Só para você entender aqui, eu vou explicar o contexto. Deus havia tirado o povo do Egito com um braço forte, levou eles para o deserto e ali os sustentou. Eles eram fazendeiros, construtores, pessoas do bem, pessoas do campo, exímios no trabalho do dia a dia, mas eles não eram um exército. Eles não estavam acostumados a guerrear no corpo a corpo, não estavam acostumados a tomarem espada, nada disso. A Bíblia diz que eles foram para o deserto. O Senhor os tirou do Egito, os tirou de um exército, e lá no deserto, um povo chamado Amaleque. Diga assim comigo: espírito de Amaleque.
começou a pelejar contra o povo de Israel. Amaleque não representava apenas um povo, representava um exército. E na história desse povo, eles eram descendentes diretos de Esaú, faziam alianças com demônios, e incomodou eles o fato de Israel estar no deserto. Tudo aquilo que está escravo se incomoda com aquilo que é livre. O povo de Israel estava livre, mas Amaleque não. E as potestades e principados que governavam sobre esse exército os incitavam contra o povo de Israel. E continua aqui no verso 9: por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Olha a estratégia do general aqui, do líder Moisés. Você escolhe homens para peleja, mas eu vou subir o monte com a vara de Deus, a mesma vara que ele havia aberto o Mar Vermelho, a mesma vara. Ele estava dizendo: vocês lutem no natural, mas eu vou lutar no espiritual. E continua dizendo: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. O povo de Israel estava livre, estava fora do jugo do Egito, do jugo de Satanás. Por um lado estavam sendo abençoados, estavam sendo sustentados de uma forma sobrenatural pelo Senhor. O Senhor enviava a carne para eles, o Senhor enviava o maná, o Senhor colocava a nuvem de fogo à noite para aquecê-los, a nuvem de dia para protegê-los do calor. Eles estavam sendo guardados como a menina dos olhos do Senhor. Mas em contrapartida a isso, estavam sendo atacados. Eles chegaram a Refidim. Refidim é como um lugar de descanso, um paradouro, um oásis. Porque antes de você chegar na terra prometida, você vai ter que enfrentar algum inimigo. Sempre que você estiver para entrar em um lugar de promessa, em um lugar de conquista, você vai ter que enfrentar algum tipo de inimigo. O povo de Israel teve muitos inimigos, mas teve dois em particular que lutaram fortemente contra eles, que foram os midianitas, que significa confusão, que também é um tipo de espírito, e os amalequitas. E os amalequitas, eles eram um tipo covarde, porque eles atacavam os velhos, os retardatários, aqueles que ficavam para trás. É por isso que você não pode ficar para trás.
Se a igreja está marchando para um lado, você tem que marchar junto com a igreja. Nós não podemos também deixar com que os soldados feridos fiquem para trás. Nós temos que ajudá-los, nós temos que ampará-los, porque assim como na parábola do bom samaritano, o Senhor nos mostrou a ter misericórdia, nós também temos que ter misericórdia dos fracos, ter misericórdia daqueles que, estão ficando para trás, estão como retardatários, porque Amaleque, o espírito de Amaleque, vai atacar exatamente estes. E se nós queremos viver a vida abundante que Deus tem para nós, nós precisamos de discernimento espiritual e usar o poder da intercessão para combater esse espírito chamado de Amaleque. Então, por um lado, estamos sendo abençoados. Por um lado, eu estou rompendo nas redes sociais. Por um lado, eu faço programa em 2 emissoras em rede nacional. Mas pelo outro lado, já teve dias que eu achei que eu ia morrer. Porque o inimigo das nossas almas, ele não vai deixar barato aquilo que você está conquistando. Ele vai sempre tentar de alguma maneira lutar contra a sua liberdade. Ele vai lutar contra aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E você vai ter que lutar com aquilo no natural, mas também no espiritual. Os filhos de Israel, eles pediram a libertação do Egito. Deus deu. E eles pensaram que nunca mais iam ter que guerrear com nada. Mas agora no deserto eles descobriram que lá também tinha inimigo, mas que Deus estava com eles. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas sede de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu tenho luta, já tinha antes, mas agora eu sei que o meu Redentor, Ele vive, Ele batalha por mim, eu não estou só. Eu só tenho que aprender a lutar contra ele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a vida com Jesus vai ter lutas. E se alguém disser o contrário para você, está mentindo. Então entenda, Deus luta com coisas que você nem ao menos pensaria. Eu vou repetir: Deus luta com coisas que você ao menos pensaria. Josué estava lá, no corpo a corpo, lutando contra um exército. Mas Moisés estava lutando no alto do monte. Porque há batalhas que você só vence lá do alto. Você tem que subir no monte da presença. Você tem que entrar no secreto. E Deus vai lutar com forças que você não vê no natural, mas que no espiritual, Deus está trabalhando nisso. Ou seja, no natural eu estou batalhando, mas no espiritual eu também estou batalhando. Esses dias, agora alguns dias atrás, saiu uma notícia que Israel havia dominado os ares. Aí eu não sabia bem o que isso significa, porque eu não sou militar. E eu perguntei para um especialista o que significa dominar a parte aérea. O que isso significa, ter um governo sobre a parte aérea? E daí esse especialista militar me disse assim, que isso representa uma grande vantagem. Quando você domina os ares de uma região, de um ambiente, seja lá o que for, você já tem uma grande vitória sobre qualquer coisa. Aí isso aí começou a conectar a mim, sabe? Significa que se eu entrar em oração, eu posso ter uma grande vantagem sobre qualquer coisa que se opor a mim. Se eu governar nos ares, eu governo na terra. Está explicado por que Jesus passava tanto tempo em oração. Está explicado por que Moisés, ele subiu ao monte para interceder.
Porque a gente vê Josué lutando com uma espada, o exército que estava atrás dele também lutando com uma espada, mas Moisés estava lutando com uma vara, a vara que representa a autoridade. E enquanto ele levantava as mãos, o exército daqui de baixo prevalecia. Meu Deus, significa que existe uma arma espiritual mais poderosa do que a arma natural. É por isso que em Efésios capítulo 6 a Bíblia diz que a minha luta não é contra carne e sangue, a minha luta é contra principados e potestades. Então essa vida abundante só é possível se eu lutar no natural e lutar no espiritual. Aí eu fico imaginando Josué dando o seu melhor no campo de batalha, e Moisés lançando bomba espiritual do alto, um ataque aéreo. Os amalequitas, eles estavam, sendo governados por forças espirituais, tinham feito seus rituais antes da guerra, tinham feito suas alianças espirituais antes da guerra, mas Moisés estava lá no alto, desarmando completamente os inimigos aqui embaixo. Será que é isso que está faltando para nós? Estamos tentando vencer aqui nessa vida, conquistar, ter a vida abundante, mas nos esquecemos que as batalhas vão ser vencidas do alto, governando os ares. Quem está governando os ares da tua casa? Quem está governando os ares da tua empresa? Eu aprendi uma coisa com Israel, que ele aprendeu a sobreviver com a liberdade. Da mesma forma, eu e você temos que aprender a sobreviver com a liberdade. Somos livres em Cristo, mas não podemos deixar de lutar no espiritual e no natural. E eu aprendi uma coisa, que a nossa liberdade em Cristo, ao contrário do que as pessoas pensam, ela é intimidante para os outros. Ela intimida, porque eles pensam que nós não somos livres, mas na verdade eles estão vendo algo em nós que eles não têm. Então a minha liberdade em Cristo intimida. Olha o que Jesus é. Quando ele esteve aqui nessa terra, ele só fez o bem. Mas por que da guerra contra ele? Porque ele andava em liberdade. A maior liberdade que existe não é a liberdade que governantes dão para um povo. A maior liberdade que existe é você ser livre de qualquer tipo de ação do inimigo. É você ser livre espiritualmente. É por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um homem livre pela verdade, um homem livre por Jesus, ele não se intimida com nada aqui nesse mundo, porque ele sabe que maior é aquele que está com ele do que aquele que está contra ele. E os amalequitas, eles estavam intimidados com essa liberdade. Eles eram extremamente malignos. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 30. Eu quero ler com você o verso 1 e o verso 2. Olha o que está escrito lá. Eu quero levar você a entender que esse espírito de Amaleque, ele sempre vai tentar pegar pelas costas o homem de Deus e a mulher de Deus. Ele vai tentar atacar, ele vai forjar uma cilada, uma armadilha pelas costas, sempre pelas costas. Olha que terrível isso. 1 Samuel capítulo 30, verso 1 e 2. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros as mulheres que lá havia,
desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Os amalequitas atacaram Ziclag, que era a cidade de Davi, enquanto Davi estava lutando as batalhas do Senhor. Esse espírito chamado espírito de Amaleque, ele sempre vai atacar pelas costas. E isso nos faz referência àquelas pessoas que muitas vezes não têm coragem de falar na cara, mas por meio muitas vezes de uma rede social, fica atacando, criticando, acusando, condenando. Espírito de Amaleque. O espírito de Amaleque planta confusões, calúnias, difamações, porque ele nunca vai falar de frente, ele vai sempre atacar pelas costas. Se você olhar em Efésios capítulo 6, na armadura do Senhor, não tem nada que proteja as costas. E sabe por quê? Porque somente o Senhor pode ser teu respaldo. E você só vai ter o respaldo do Senhor se você ver pela perspectiva do alto. É por isso que nós precisamos estar em oração, porque é na oração que Deus vai nos revelar os planos do inimigo. É na oração que nós vamos ter um discernimento espiritual do que realmente está acontecendo conosco. Caso contrário, o inimigo vai estar atacando e não estaremos vendo. Nós podemos fazer de tudo, sabe, para crescer, mas nada faz crescer mais do que a maturidade. O que faz verdadeiramente um lugar crescer é a maturidade de um líder que compreende a realidade das coisas espirituais. O que fez o povo de Israel vencer o deserto e os preparou para a terra prometida foi a maturidade de alguém que habitava na presença de Deus, chamado Moisés. É por isso que nós precisamos de pessoas de calibre, que sejam intercessores. E nós sabemos que não é só o Moisés que precisa estar na intercessão. Nós precisamos de gente também como Arão e Hur, para sustentar os braços de Moisés. Entenda, o espírito de Amaleque não vem para o confronto, ele é identificado, porque como eu disse, ele sempre vem pelas costas atacando os retardatários. É por isso que quando você está descontente com alguma coisa, sempre vai ter o espírito de Amaleque para chegar até você, para tentar abater você e lhe tirar do propósito. Você pode ver, quando você está mal, sempre chega alguém para colocar mais uma coisinha em cima de você para deixar pior. É por isso que nós não podemos ficar para trás. Nós temos que correr, subir um monte e começar a guerrear as batalhas do Senhor. Em Juízes capítulo 6, verso 3, olha o que está escrito. Juízes capítulo 6, verso 3. Eu vou conduzir você aqui nessa palavra, porque eu sei que enquanto eu estou ministrando, Deus também está inquietando o teu coração para começar a interceder. Eu vim aqui hoje porque eu acredito que o Senhor vai despertar muitos intercessores a começar a guerrear em um alto nível. Está chegando a hora de você começar a batalhar num outro nível. Nós não podemos pensar que já está tudo vencido pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Ainda temos nossa família para ser ganha, ainda temos nossos amigos para serem ganhos, ainda nós temos o mundo para ser ganho. Então nós temos que sim levantar intercessões. O Senhor tem me dito que a falta de intercessão tem tirado muitas coisas do povo de Deus, mais do que eles imaginam. A minha oração hoje aqui não é que você fique impressionado com a minha palavra,
ou com a minha presença. Mas se você sair daqui hoje com uma vontade de orar, de entrar no seu quarto, de começar agora a criar um hábito de oração e começar a buscar a presença do Senhor, não apenas para conquistar mais um palmo de terra, mas para conquistar uma cidade, um estado, uma nação. Então eu sei que eu cumpri o meu propósito aqui. Juízes 6:3. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Gideão enfrentou grandes desafios, porque os midianitas e os amalequitas roubavam tudo, e ele teve que malhar trigo no lagar. O espírito de Amaleque, ele vai fazer você, sabe, se colocar num lugar, numa posição que não é sua. Porque a nossa posição, queridos, não é tentar fazer a coisa dar certo. A nossa posição é lutar contra o espírito de Amaleque. É por isso que quando o Senhor chegou para Gideão, o Senhor disse assim: homem valoroso. Mas ao meu ver ele era um covarde. Mas o Senhor disse para ele: homem valoroso, sabe por quê? Porque Deus viu que ele era corajoso. No entanto, aquilo que estava acontecendo com ele havia o tirado de uma posição, e o Senhor o viu restaurado já. Eu quero que você entenda isso, porque isso é profético para a sua vida. O lugar que Deus quer nos encontrar, querido, todos nós, é na intercessão. A Bíblia diz que quando você entra no seu quarto, o Pai te vê em secreto. Deus vê, não só ouve, está vendo. Olha o poder da intercessão. Quando você entra no seu quarto, o teu Pai te vê em secreto. O espírito de Amaleque rouba as plantações. Então você está trabalhando duro, está plantando e colhendo, e vem o espírito de Amaleque e toma aquilo que você está construindo. Porque a única maneira de você proteger de Amaleque o fruto do teu trabalho é através da intercessão. Não se conserva nada na nossa vida se não for pela oração. É a oração que vai conservar as coisas. É a oração que vai conservar teu casamento. É a oração que vai conservar o teu negócio. É a oração que vai conservar a tua vida espiritual. Não é outra coisa. Você pode se encher de conhecimento, você pode andar com homens de Deus aqui nessa terra, você pode frequentar bons lugares, você pode participar de N eventos. Se você não tiver uma vida de um intercessor, você não consegue conservar aquilo que Deus tem te dado. Diga para a pessoa que está ao seu lado: isso é muito sério. O espírito de Amaleque, ele sempre vai se aproveitar de momentos de fragilidade emocional. Quando você não estiver bem, ele vai se aproveitar de momentos de cansaço e também de enfermidade física ou até mesmo emocional, para poder de alguma maneira desferir um ataque contra você. E é aí que entra a intercessão. Eu sempre lembro da história do pastor David Robertson, que o filho dele um dia chegou para ele e disse assim: pai, eu vou viver a minha vida fora da igreja, eu vou viver no mundo, e para mim deu a fé, para mim deu Jesus. E diz que o filho desse pastor
foi para a noitada e estava, vivendo uma vida boêmia, e ele sempre lembrava do que o pai dele dizia: meu filho, você pode ir para qualquer lugar, mas você nunca vai fugir das minhas orações. E um dia ele e o amigo dele sozinhos num apartamento, usando o que não devia, de repente os dois viram como se fosse um anjo da morte entrando e levou o amigo dele. E quando foi para pegar ele, um anjo apareceu da parte do Senhor e aquele demônio saiu. E aquele filho, aquele filho que não queria saber mais de Jesus, apareceu na madrugada na casa do pai e disse: pai, meu amigo morreu, mas eu estou aqui e quero voltar para Jesus. E daí um dia ele se transformou num pregador da palavra, e um dia perguntando para Deus: Senhor, por que tu levou o meu amigo? Por que o Senhor permitiu que aquele anjo tocasse na vida do meu amigo e o Senhor me guardou? E daí o Senhor respondeu para ele: porque por você tinha um intercessor. Eu quero perguntar uma coisa para você: quem está intercedendo pela vida dos seus filhos? Quem está intercedendo pela vida da tua esposa? Quem está intercedendo pela vida do teu marido? Quem está intercedendo pela vida dos teus pais? Você está cobrindo as costas de quem? Eu tenho entendido da parte do Senhor nesses dias que eu tenho que cobrir tudo na minha vida em intercessão. Uma viagem que eu vou fazer, eu digo: Senhor, guarda a minha entrada e guarda a minha saída. Um negócio que eu vou fazer, Senhor, me abençoe nesse negócio. Eu tenho envolvido tudo em intercessão. E eu sinto no meu espírito de liberar essa palavra como uma palavra profética sobre a vida de alguns que estão aqui. O Senhor está dizendo: vocês farão coisas que outros sonham em fazer, mas nunca conseguirão, porque falta a eles o meu Espírito. Mas você que está bebendo das águas do Espírito, que está sendo ungido pela presença do Espírito, você vai fazer coisas que outros verão e não irão acreditar que Deus está lhe ungindo para viver uma vida de rompimento. Aleluia! Você já teve que fazer estratégias para uma coisa dita? Saiba que na presença de Deus, Ele lhe dá estratégias. Moisés se vê encurralado, porque era uma guerra, eles não estavam acostumados com guerra, então ele vai para o espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não quer que você abandone o natural, tem que trabalhar, tem que fazer planos, tem que conquistar, mas o espiritual tem que prevalecer sobre o natural. Não, mas você não entende, eu sou uma mulher de negócios. Você não entende, eu sou uma pessoa importante. Eu entendo, mas sabe o que eu entendo também? Hoje você é uma pessoa de negócios porque você tem o que cuidar. Mas e se você não tiver? Essa é a questão. E se você não tiver? Não, eu estou muito atarefado, eu tenho uma agenda muito complicada. E se você não tiver mais agenda? E se os horários que estão agendados esvaziarem? O que vai acontecer? O que você está dizendo? Eu estou dizendo que nós precisamos priorizar o espiritual na nossa vida. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não inverta as ordens. Inverter a ordem das coisas é perigosíssimo. Moisés manda Josué lutar no vale, e ele sobe ao monte para lutar espiritualmente. Será que você está intercedendo pela vida dos seus filhos quando eles vão para a escola, para a faculdade?
Será que você está intercedendo pelos pastores quando vem ministrar aqui? Porque a gente pensa que o pastor já está totalmente ungido e que nada vai tocar na vida dele. Eu vou dizer uma coisa para você: ninguém é inatingível, nem eu, nem ninguém. Por isso que nós precisamos nos cobrir em oração. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia constante intercessão, até que ele foi solto, porque a oração, ela liberta, a oração protege, a oração guarda. Nós queremos aprender muito, mas não usamos essa poderosa arma espiritual que é a intercessão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus está falando com você hoje para entrar em intercessão. E sabe o que me chama a atenção aqui nessa passagem? É que Moisés teve que subir o monte para mudar o seu ponto de vista. Quando você sobe à presença de Deus, você está tão conectado com o céu, que Deus pode mostrar para você aonde você está errando. Ele pode mostrar para você os ataques do inimigo também. Ele pode revelar coisas para você que de outra forma você não vai ter acesso. São as informações privilegiadas que o Espírito Santo dá para quem sobe no alto. Eu creio que nesses dias Deus vai dar estratégias para o seu povo, para eles romperem. Deus vai dirigir você a coisas extraordinárias, para que você consiga avançar de uma forma sobrenatural. E Deus, quando eu acordei hoje pela manhã, o Senhor me disse muito claro: eu preciso que a minha igreja desperte para interceder. É tempo de nós intercedermos mais. Se nós queremos que algumas coisas interrompam ao nosso redor, coisas que muitas vezes estão contra nós, nós precisamos nos mover em intercessão. Mas a Bíblia diz que os braços de Moisés eram pesados, porque para entrar numa guerra espiritual você precisa ter resistência. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui hoje que estão enfrentando uma poderosa guerra, e Deus manda dizer para você: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, resista. Arão e Hur tiveram que ajudar os braços de Moisés a permanecerem de pé. Porque, sabe, você ficar por alguns minutos com os braços levantados é uma coisa, mas você ficar algumas horas com os braços levantados, você precisa de ajuda. E tiveram que colocar uma pedra para Moisés sentar, e essa pedra representa Cristo, o descanso que nós temos. Nele nós podemos descansar. Ele é a rocha do nosso sustento. Nele nós podemos descansar, mas nós só podemos descansar se estivermos na presença dEle. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, desse esconderijo. Eles dão um oi de vez em quando para Deus. Você tem que aprender a habitar no lugar aonde Deus está. A vida de Jesus aqui nessa terra foi um sucesso, porque Ele permaneceu na presença de Deus. Ele estava tão conectado com o céu, suas forças eram renovadas pelo céu, e Ele conseguia enfrentar o diabo, porque Ele estava revestido da unção de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos fala, tanto para orar no entendimento, quanto para orar em línguas estranhas. Será que a igreja tem praticado a oração sobrenatural, a oração em línguas?
A oração em línguas, a Bíblia diz que edifica você. Será que você tem tirado tempos de intercessão? Tanto uma é importante quanto a outra. A oração no entendimento, ela representa Josué lutando de forma natural, mas a oração em línguas, ela representa Moisés no cume do monte. Quanto tempo nós temos dedicado nessa oração santíssima, que é a oração em línguas? Ou você acha que você recebeu o batismo no Espírito Santo apenas para falar algumas frases e ter um sinal de que você foi batizado? Não, a oração em línguas é uma oração sobrenatural, é você guerrear espiritualmente também. Nós temos que passar mais tempo orando essa linguagem sobrenatural. E você que não é batizado no Espírito Santo, você deveria buscar esse batismo no Espírito Santo, para você poder dominar os ares, porque a nossa luta é contra potestades e principados. Para governarmos os ares, nós precisamos dessas orações. Nós podemos estar nos alimentando de muita coisa e estarmos com o nosso corpo inflamado de tanto comer. Não é errado comer, coma bastante da palavra de Deus, os ensinos, mas Deus não nos chamou apenas para nos alimentar, Ele nos chamou para guerrear também. Você tem que queimar essas calorias. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer te ver na oração. Será que você tem guardado, você que tem empresa, você tem guardado seus funcionários em oração? Você tem guardado o seu diretor comercial em oração? Será que você tem guardado os seus clientes em oração? Aí tem gente que diz assim: eu nem sabia que se orava por cliente. Se ora por tudo. Até pelo padeiro que você compra pão dele todos os dias, você ora pela vida dele. Entenda, a nossa vida é espiritual também. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem que entrar num novo nível. Eu sei que há pessoas que estão aqui e que têm fracassado no natural. E eu vim aqui lhe dizer: não é que você não seja bom. Ei, não é que você não seja bom, não é que só os outros conseguem, é que você carrega algo tão grande de Deus, que existe uma oposição espiritual para tentar impedir você de entrar no poder, na graça e no favor do seu chamamento. A Bíblia não diz que o diabo fez uma visita para Moisés, mas diz que o diabo fez uma visita para Jesus no início do ministério dele. Sabe por quê? Porque quanto maior for aquilo que Deus te entregou, o que você carrega na sua vida, mais oposição vai ter. É por isso desses cansaços extremos, é por isso que você tem vontade de desistir de tudo, de abandonar tudo. É por isso que você tem essas constantes batalhas na sua mente, porque tem algo se opondo a você. Quanto maior a oposição, maior é o chamado, maior é o propósito, maior é o que você carrega. É por isso que você vai ter que vencer. Você vai ter que lutar as suas guerras aqui, ó, no espiritual. Tá só na força do braço. Para você não vai funcionar. Não, mas para outro dá, mas ele não carrega algo tão grande como você. Ele não carrega algo tão grande. É por isso, sabe, que você encontra tanta rejeição. É por isso que outros se conectam com mais facilidade e você não.
porque o que você está carregando está intimidando o outro. Nós vamos romper se subirmos a montanha da presença. Deus está chamando hoje intercessores. Deus está levantando intercessores, não só em favor dessa igreja, mas em favor do mundo, em favor das almas, em favor da tua casa, da salvação de todos eles. É tempo de nós rompermos, e vamos romper através da intercessão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você carrega algo grande. É por isso que às vezes parece que você está batendo numa parede.